Olá! Cristãos são perseguidos na China. Você já deve ter ouvido falar nisso. Denúncias pipocam todo o tempo na internet. Parece até a história da Roma Antiga. Será que isso acontece mesmo? E se acontece, por que será que acontece? Meu nome é Dalton Cortucci e seja bem-vindo ao canal Liga o Beat. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Não é de hoje que a gente tem visto posts nas redes sociais e assistido vídeos no YouTube sobre denúncias de perseguição religiosa aos cristãos da China. Parece incrível nos dias de hoje, mas quem está divulgando parece tão seguro do que está dizendo. Vamos contextualizar um pouquinho. Antes de mais nada, a gente tem que lembrar que a Revolução Comunista do Mao Tse-tung, realizada em 1949, estava alinhada com as ideias leninistas e marxistas. Aliás, foi Karl Marx quem disse que a religião é o ópio do povo. Então, Mao Tse-tung, alinhado com isso, reprimiu a religião para elevar o seu status político, criando uma espécie de culto à sua imagem. É mais ou menos o que acontece insistentemente na Coreia do Norte, com o culto e a veneração ao presidente atual, ao seu pai e ao seu avô. Na década de 60, Mao Tse-tung promoveu o que é conhecido como a Revolução Cultural. A ideia era fazer uma lavagem cerebral para eliminar todas as ideologias que supostamente eram contra a Revolução. Além de proibir velhas tradições feudais, o povo foi orientado a denunciar todas as ideologias consideradas contra-revolucionárias, como o confucionismo, a tradição imperial, algumas superstições populares e, claro, a religião organizada. A ideia era que o foco se mantivesse apenas as ideias e a imagem de Mao Tse-tung. Na época, de fato, houve sim perseguição religiosa. Mas não foi só aos cristãos, mas a todas as religiões organizadas. E não foram só elas que sofreram um ataque aberto. A Revolução Comunista foi para cima também das universidades, dos intelectuais, artistas. Então aconteceram perseguições e prisões de padres, monges, sacerdotes, intelectuais e artistas, como eu disse. Esses foram presos, torturados e muitas vezes humilhados publicamente, servindo de exemplo a quem ousasse ameaçar a Revolução Comunista. A consequência natural, sobretudo dessa limpeza religiosa, é que os filhos nascidos nessa época tornaram-se, em sua maioria, pessoas sem religião. E, por consequência, os filhos dos seus filhos também. Isso explica o fato de que hoje estima-se que na China existam cerca de 1 bilhão de pessoas sem religião, de uma população de 1,4 bilhão. Mao Tse-tung morreu em 76 e o novo governo promoveu uma reforma que visava a abertura gradativa da China. Isso lá no começo dos anos 80. Nessa abertura, o Partido Comunista Chinês mudou a Constituição e, em 1982, incluiu o artigo 36, que diz que os cidadãos desfrutam de liberdade de crença religiosa. Proíbe a discriminação com base na religião, além de proibir que o Estado ou indivíduos obriguem cidadãos a acreditarem ou não acreditarem em qualquer fé em particular. Legal! Isso vale para todo mundo, mas não para o Partido Comunista Chinês. O PCC, ele é oficialmente ateu, isto é, ele proíbe seus quase 90 milhões de membros de manterem crenças religiosas. De qualquer forma, o Estado cumpre lá a sua Constituição, só que de um jeitinho meio diferente. Ele reconhece apenas 5 religiões: o budismo, o catolicismo, o taoísmo, o islamismo e o protestantismo. Isso significa que a tal liberdade religiosa existe, mas só dentro das religiões reconhecidas pelo Estado. Qualquer igreja que queira se estabelecer numa cidade deve se registrar numa das 5
associações religiosas autorizadas e supervisionadas pelo Estado. Portanto, a prática de qualquer outra fé é formalmente proibida. Só que ela é tolerada, porque existem na China muitas crenças tradicionais que não são organizadas e são super fragmentadas ao longo do imenso território chinês. Então eles fazem vistas grossas para essa turma. Em 2018, houve um outro avanço. O governo estabeleceu um regulamento para permitir que organizações religiosas registradas pelo Estado possuam propriedades, também publiquem literatura, formem seus clérigos e coletem doações. Mas isso não vem de graça. Em contrapartida, os controles governamentais se tornaram mais rigorosos. Isso inclui restrições à educação religiosa, restrições a horários e locais das celebrações religiosas, um forte monitoramento das atividades religiosas online, imagina 1 bilhão de chineses online. E o regulamento também permite, porém limita, doações a essas instituições, que não podem exceder a $16 mil, mais ou menos, no total de doações dentro de um mesmo mês para essa igreja. Até aqui parece razoável, mas fica claro que a liberdade religiosa requer autorização expressa do governo para funcionar e é fortemente monitorada pelo Partido Comunista. Portanto, para isso andar direitinho, é importante que essas comunidades religiosas tenham um relacionamento positivo e colaborativo com o governo. E guarda um detalhe: o governo até que está disposto a tolerar as religiões como uma experiência puramente pessoal, mas não admite que religião alguma se expresse como uma autoridade coletiva. A Freedom House, que defende a liberdade religiosa no mundo, estima que existam 67 milhões de cristãos na China, aproximadamente 5% da população, sendo que destes 58 milhões são protestantes e 9 milhões de católicos. Nos últimos anos, houve um aumento da repressão estatal contra religiões e particularmente contra cristãos. Mas por que isso aconteceu? Vamos voltar só um pouquinho. Mesmo com a Revolução Cultural, o máximo que ele conseguiu foi colocar medo delas frequentarem os seus cultos, mas não inibiu suas ideias e sua fé. Isso é muito comum em qualquer tentativa de imputar uma nova ideologia sobre alguém que tem outra. Por sorte, o ato de pensar sempre foi a única liberdade real das pessoas. E isso não se consegue impedir. Então, o que aconteceu? As crenças na China, apesar da proibição na Revolução Cultural, se mantiveram na mente das pessoas. E assim como os cristãos foram perseguidos pelos romanos lá no passado, muitos chineses cristãos, cuja origem não se dá através de missionários estrangeiros, como muitos pensam, mas isso é uma outra história, eles não abandonaram a sua fé. E aos poucos começaram a se reunir para rezar ou praticarem os seus cultos. Eles faziam isso reunidos na casa de um vizinho ou no quintal de um vizinho, no meio das plantações, em pequenos edifícios comerciais à noite. Os chineses cristãos alimentaram sua fé por décadas dessa forma clandestina. E muitos desses grupos clandestinos cresceram vigorosamente. E apesar da Constituição permitir a liberdade religiosa a partir dos anos 80, milhares de igrejas clandestinas ou mesmo locais informais de cultos funcionam à margem da lei. E isso até hoje. Isto é, não se credenciaram junto ao governo. Os clandestinos querem que a igreja seja independente do Estado. Por isso não se credenciam e clandestinamente continuam crescendo. Particularmente o cristianismo evangélico, que experimentou um aumento significativo de seguidores. Com isso, o governo ficou mais cauteloso e atento com o cristianismo, sobretudo por causa dos seus laços com o exterior.
Um dos primeiros sinais da repressão contra o crescimento do cristianismo foi quando as autoridades removeram à força cerca de 1.000 cruzes de igrejas entre 2014 e 2016. Isso incluiu a demolição de vários templos, inclusive, sob a alegação de que as construções eram irregulares. Também aconteceram prisões de líderes religiosos e seguidores mais entusiasmados. Mas é importante a gente ter em mente que o objetivo da repressão não é erradicar o cristianismo ou qualquer outra religião. O presidente Xi Jinping, ele está, na verdade, tentando estabelecer uma nova ordem na religião, suprimindo a sua expansão ilegal e descontrolada. Em outras palavras, a repressão estatal à religião tem pouco ou nada a ver com a doutrina religiosa em si, mas com as ideias sem censura prévia e com a capacidade organizacional de um grupo, devido ao medo de que esse grupo possa potencialmente se mobilizar e desafiar a legitimidade do Partido Comunista Chinês. Agora liga o beat. Vamos fazer uma analogia. Quando você vê a polícia investir junto a uma torcida organizada de futebol, do Flamengo ou do Corinthians, por exemplo, as pessoas não atribuem essa repressão policial como um combate à paixão dos torcedores do clube. Não é assim? O motivo é contra os torcedores organizados, pois é isso que acontece na China. Em outras palavras, o PCC não está nem aí para Buda, ou para Jesus, Moisés ou Alá, ou para qualquer divindade. O objetivo é impedir que organizações religiosas se tornem fontes de ideias contra o governo. Quanto mais fracas e mais controladas, menos capazes serão de se mobilizarem e de fazerem qualquer questionamento à autoridade do Estado. O PCC sabe que em muitos lugares no mundo, líderes religiosos se colocam à frente de reivindicações políticas para exercerem pressão ao Estado. Então lá eles já estão sufocando qualquer pretensão desse tipo. Mas o interessante é que alguns grupos do Ocidente tentam comandar a narrativa, dando uma ideia de que os cristãos estão sendo perseguidos por serem cristãos e que os chineses querem que as pessoas, por exemplo, rejeitem Jesus. É como se houvesse um combate ao fato de você ser flamenguista ou corintiano. Mas a verdade não é bem essa. Na China, a repressão é contra a organização. Eles não querem multidões indo a cultos clandestinos e não supervisionados pelo Estado, porque deles podem surgir ideias e das ideias movimentos que gerem pressões ao governo. Como muitas igrejas clandestinas se negam a serem registradas para não sofrerem interferência do Estado, e como o cristianismo está crescendo muito na China, eles estão tentando sufocar esse crescimento não legalizado. Ainda que a verdade não seja uma coisa boa, é isso que está acontecendo. Agora liga o beat de novo. Quem tenta manter a narrativa de perseguição aos cristãos e não a organização das pessoas, claro, sobretudo são grupos cristãos aqui do Ocidente. Não sei se você sabe, mas nenhuma igreja do Ocidente pode ter uma filial lá. Nenhum padre ou pastor estrangeiro pode subir num púlpito e pregar ou fazer sermões. Então se liga nas intenções que estão por detrás dessa narrativa de perseguição à fé cristã. Alguns grupos do Ocidente, que historicamente são missionários e evangelizadores, como os presbiterianos e batistas, isso só como exemplo, denunciam a perseguição tentando defender a fé em si mesma, segundo os preceitos de suas igrejas. Por outro lado, existem outros que repercutem essas denúncias de perseguição que pertencem às chamadas igrejas neopentecostais, que são instituições bem mais novas.
A grande maioria delas foi criada nos últimos 50 anos, aquelas que pregam a bênção aos seus fiéis. Bênção do tipo, faça um desafio a Deus. Essas igrejas olham para a China com um interesse um pouco diferente. O interesse num mercado de 1 bilhão de ateus. Então, eu deixo para você tirar suas próprias conclusões. Tchau!